Política. E vamos para o nosso quadro de política e análise, claro, com o Felipe Clã. Bom dia, Felipe. Seja bem-vindo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto, Mayra. Alô, Borges. Bom dia. E bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Universidade, esta rádio que não fala mentira e que tem posicionamento pela população do Maranhão e do Brasil, meu caro Adalberto. Vamos chamar Borges, não é isso, Felipe? A gente precisa das informações de Borges aqui. Vamos todos chamar Borges. Mas daqui a pouquinho ele vem. Daqui a pouquinho ele vem com as informações. Enquanto isso, olha, quem está na sequência é você, com a análise política. Vamos lá, Felipe. Maranhão vive novamente golpe judicial? Será pelo poder, Felipe? Olha, eu acho que é fundamental se entender, né, que esta rádio é uma rádio que, vamos dizer, forma os futuros profissionais, né, do Maranhão, do Brasil e do mundo. Então, uma coisa importante que sempre se cite, aqui é uma rádio em que os fatos é que constroem a verdade. Não é verdade, Adalberto? Infelizmente, eu posso falar para você que eu não gostaria de estar vivendo de novo mas o Maranhão vive sim um golpe judicial, né, pelo poder. E me parece que o eminente juiz maranhense, líder político do passado, ex-governador, ex-senador, ex-deputado federal, Flávio Dino, né, a eminência não está preocupado com o seu histórico, né? Eu lamento muito porque se os homens do poder, as figuras públicas acreditam que o que vale é o que está agora, entendeu? O futuro cobra muito caro, entende? Às vezes a pessoa até continua dentro de toda essa esfera de poder, mas sem dúvida nenhuma vai aparecer figuras muito mais inteligentes e preparadas e determinadas a cumprir o que manda a lei no Brasil, a Constituição, principalmente, sendo o caso do STF. Neiva Moreira, que não sei se você teve o prazer de conhecer, né, já na sua velhice e cego, um dia disse para mim: o Maranhão não tem escândalos, Felipe, o Maranhão tem escárnio, e esta é a verdade. Infelizmente, novamente, nós estamos assistindo o escárnio pelo poder. Quem tem razão não é o tempo que vai dizer não, é agora. Vai se tomar o poder? Já começaram, meu caro Adalberto. Felipe, Neiva Moreira, que ainda estava bastante ativo na época de Jackson no governo, né? Ainda estava ativo, né? Olha, por coincidência, ontem eu estava separando uns livros e fica aqui a sugestão, quem tiver livro em casa, a Academia Alcantarense de Letras, né? Nosso Paulo Melo, grande poeta e diretor do teatro, faz um trabalho maravilhoso lá em Alcântara, e fundou, junto com os amigos, né, das letras, essa academia. E ontem eu estava separando algumas caixas de livro, né, para doar, e encontrei, claro, que os livros autografados jamais, né, vão ser doados, porque aí tem o carinho, tem. Eu encontrei um livro autografado, não é bem autografado, só com assinatura de Neiva. Neiva estava cego, não é verdade? E Gerry Abrantes estava com ele lá no palácio, e ele me deu este livro de presente que eu reli e guardo com o maior prazer. O Neiva foi um revolucionário, Neiva foi um jornalista respeitado mundialmente, mas o Neiva, acima de tudo, foi um homem íntegro, que não baixou a cabeça para os coronéis do Maranhão, não abaixou a cabeça para a injustiça, foi exilado,
né? Houve não sei quantas tentativas de assassinato, fundou com o Brizola o PDT, né? E teve uma história belíssima. Infelizmente, passou, já no seu final, a questão de ver o seu grande amigo, Jackson Lagos, ser arrancado do poder pelo Poder Judiciário. Leia Supremo Tribunal Federal. Veja que coincidência, não é, meu caro Adalberto? É isso aí. Continuando aqui, Felipe, ainda, né, claro, falando sobre esse rol de tantas notícias, né, que esse afastamento, né, do presidente do TCE, o Daniel Brandão, né? Aí você pergunta, foi usurpação de competência do STJ, né? Porque esse caso estava no STJ, entrou aí alguma coisa relacionada ao Everton Rocha, que levou esse caso para o STF, foi puxado para o STF por conta da presença de Everton Rocha, que tem foro privilegiado, né? Enfim, há uma análise que aponta que houve usurpação dessa competência? Olha, deixa eu dizer uma coisa, ninguém de nós, talvez até nem o Everton, consegue ter acesso ao tal dos diálogos que dizem que a Polícia Federal tem. O problema é que o STJ não provocou a Polícia Federal, né? Não existe nada que a imprensa possa acreditar que colocar um senador para poder puxar para o Supremo Tribunal Federal seja verdade. Não estou dizendo que é mentira, né? Esse espaço aqui é um espaço que a gente discute os fatos, mas os fatos levam a entender que ninguém sabe, somente os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Mas a verdade é que foi pisado, né? Foram lá, entraram em processos diferentes, puxaram, que é proibido, que é uma coisa escandalosa, né? Você tirar fatos e dados de outras questões. Ninguém sabe. Agora, ontem eu conversei com mais de 10 advogados, juristas, juízes, promotores, já tudo, né? E não precisei nem procurar, porque a indignação era tamanha, porque eles não dizem que esse Supremo Tribunal Federal não representa a eles. Não sou eu que estou dizendo isso, né? E também não quero lembrar que não vai ter como quebrar as pontes, entendeu? Né? Porque não era uma consulta, era uma conversa. Mas o Nabor Bulhões e o José Carlos Porciúncula, que é um grande professor, o Nabor ao concurso no Brasil, né, é um homem respeitadíssimo. Eles estão estarrecidos, porque eles não entendem como é que pode o STJ estar sendo ultrapassado, né? E o pior, não só o STJ, mas todo o sistema, todos os degraus não foram respeitados, meu caro Adalberto. Esse processo deveria sim estar sendo primeiro analisado na corte, no STJ, no plenário, para se entender, e eles, pela maioria, aprovar que subisse para o STF. É um poder tomando a jurisdição do outro, indiscutível, meu caro Adalberto, infelizmente. Felipe, a PGR foi contra essa decisão, né? A Procuradoria-Geral da República, contra esse afastamento do presidente do TCE, do Tribunal de Contas do Estado. Procuradoria-Geral da República é o primeiro provocador. A função constitucional deles, entendeu? É para que eles sejam os consultores em todos os sentidos, né? O primeiro indício que tem vai para a PGR, a Polícia Federal, a Polícia Civil, que seja quem for, dependendo da instância. Não foi nem consultado, né? O processo começou por lá
no Supremo Tribunal Federal, virou polícia o Supremo Tribunal Federal, né? Se desrespeitou todos os processos de andamentos, e a PGR botou bem claro no processo que é contra o afastamento do presidente do TCE, é contra o afastamento do governador. Há muitas etapas ainda a ser alcançada. O problema é que nós estamos na boca da eleição. E os grupos interessados em arrancar o governador Carlos Brandão, porque não é afastar, é arrancar. Né? Vai sair por 180 dias. A eleição tem 180 dias? Não tem, parem com isso. Né? Não testem a inteligência da população. Lembrando que eu sempre falo aqui sobre essa questão que estava em andamento. Quem mexe com o voto popular, né, decreta o seu fim. O grupo que está fazendo isso, lembrem do Grupo Sarney. O que é o Grupo Sarney hoje? Nada, somente as lembranças num homem de quase 100 anos de idade que ninguém vai, hoje em dia, mais ofender, meu caro Adalberto. Felipe, para finalizar essa análise de hoje, Carlos Brandão, Roberto Rocha, o Everton Rocha e Raimundo Cotrim são inimigos do ministro Flávio Dino? Se são, por quê? Olha, veja que loucura, né? Nós somos de uma época, e nós não somos tão velhos assim, mas nós vivemos uma época que político brigava com político no período eleitoral, mas o aniversário do filho de um, o outro estava, no casamento da filha, né? Então, assim, ninguém era inimigo, todo mundo era adversário, né? Todo mundo se encontrava, se conversava, os filhos estudavam juntos, né? Era um outro mundo, era uma outra convivência, uma convivência inteligente, em que o debate, né, era pelas ideias, pelas propostas, coisas que nós não estamos assistindo. Essa eleição eu não conheço uma ideia de ninguém, uma proposta que vá ajudar a tirar o Maranhão da miséria definitivamente. Mas a questão é que eu coloquei esses nomes para que fique registrado, porque todos eles estão sendo processados, todos eles estão sendo perseguidos, não é verdade? Né? O Roberto está sendo perseguido por um processo do Flávio Dino, né? De um discurso que ele fez de dentro do púlpito, olha só, do Senado Federal, sendo senador da República, está sendo processado e pode ser afastado. Né? O Brandão nem se diga, o Everton está sendo enxertado aí nesse processo aí do afastamento do Carlos Brandão e do Daniel Brandão, do TCE. Né? O Raimundo Cotrim já está duplamente preso, e é um inimigo declarado. Ninguém me contou, né? Está aí registrado em toda a imprensa. Os discursos deles vão até a memória dos discursos na Assembleia Legislativa, porque ele falava era literalmente: eu sou inimigo de Flávio Dino, né? Que ele chamava de comunista. Apesar dele ter sido comunista. Eu nunca entendi Raimundo Cotrim. Só com uma forma de registro. Quero dizer que a palavra mais certa que existe hoje é a que eu sempre uso. É lamentável, meu caro Adalberto. Felipe, muito obrigado pela análise mais uma vez. Aqui a gente espera você amanhã, tá? Nessa cobertura dos lances da política e, claro, nas eleições 2026. Muito obrigado e bom dia. Bom dia, Mayra. Bom dia. E bom dia, Borges. Bom dia, Borges. Bom dia, Borges. A gente estava com um probleminha aqui na câmera também. Está cheio de problema aqui hoje, tá? Estava com um probleminha na câmera, está aqui Mayra Nogueira aqui com a gente, de vermelho, né? E, enfim, trazendo aqui as cores vivas da Rádio Universidade. Adalberto Júnior, problemas acontecem. Hoje é o dia do nunca desista. Então, não pode desistir. Esse é o lema. Olha, desista. Felipe, hoje é dia do nunca desista, né? Portanto, você, claro, não desiste nunca, né? Como um bom brasileiro, né? Como todos nós, não é isso, Mayra Nogueira? É isso aí. E a gente volta amanhã, com certeza, aqui no Jornal Rádio Universidade, com política, tá? O jornal continua aqui.
Vamos para a dica saudável, Mara Nogueira. Olha, aí tem Mara Nogueira, sobre elas. Hoje, vamos trazer aqui, logo adiantando, sobre elas, para falar sobre inteligência artificial e acolhimento em saúde mental com a cientista de dados Samira Nogueira, tá? Fiquem aqui com a gente na 106,9, acompanhando pelo YouTube também. Enfim, Universidade FM, Jornal Rádio Universidade. A gente volta já já. Dica saudável.